Olá, bem-vindos ao nosso canal Jane Cruz. Hoje eu vou falar sobre a doença de Alzheimer, uma das principais causas de demência aí no mundo. E aí, descubram os estágios do Alzheimer, como identificar e cuidar de quem você ama. Vamos começar? Vou falar um pouquinho sobre a doença, alguns sintomas, vou classificar as fases, os sintomas a serem percebidos aí durante cada estágio, cada fase. E no final eu vou trazer algumas dicas aí em relação como cuidar do seu familiar, você família e você cuidador, qual o melhor cuidado que você pode direcionar para cada estágio, em cada etapa aí da evolução da doença. Então vamos lá, bora começar a entender um pouquinho sobre a doença. Então, quando eu falo da doença de Alzheimer, ela é uma condição neurodegenerativa e progressiva. E com isso ela vai afetar o cérebro, causando aí perdas de memória e de outras funções cognitivas. Ela vai se desenvolver lentamente e piora ao longo do tempo, porque nós estamos falando de uma doença que ela é neurodegenerativa. Então ela não tem cura, ela vai piorando a cada etapa, a cada ano que a doença vai se instalando. E aí ela se desenvolve, como eu falei para vocês, ela se desenvolve lentamente e essa piora ao longo do tempo, ela vai trazer um impacto não apenas para a pessoa que está doente, mas para os familiares e para os cuidadores aí que cuidam de pacientes com demência. Então, entender cada estágio, entender as necessidades de cada estágio é de suma importância aí para direcionar o melhor cuidado aí para a pessoa que você ama, para quem você cuida aí. Ainda falando um pouquinho dessa condição, a doença de Alzheimer aí, ela vai afetar os neurônios do cérebro, com isso especialmente as áreas de memória, linguagem, raciocínio, humor, comportamento. Então são áreas que vão estar comprometidas aí nessa fase do adoecimento. Ao mesmo tempo, com a evolução da doença, o que a gente vai começar a perceber? Que esses sintomas eles tendem a piorar, causar danos. Danos aí que vão trazer uma perda de memória mais acerbada. A gente vai observar um quadro de confusão, um quadro de desorientação, dificuldades na linguagem, tanto na mudança de humor e mudança de comportamento. Então, para cada estágio, a gente vai perceber que isso vai se exacerbando. Ainda dentro dessa característica de entender um pouquinho a doença, quando a gente fala, por exemplo, em fatores de risco e até mesmo diagnóstico, a gente não tem um diagnóstico específico e não tem um fator de risco específico, são fatores de risco gerais que vão aumentar a probabilidade das pessoas adoecerem, ou seja, da população mundial adoecer desta doença, porque comprovadamente, falando em dado estatístico, essa é uma das principais causas de doença no mundo e estima-se que a gente pode alcançar aí dentro da população idosa que envelhece de forma senescente uma probabilidade aí de 50 a 60% de desenvolverem esta doença dentro do envelhecimento senil, do envelhecimento patológico. Aí, analisando essa questão dos fatores de risco, o que a gente percebe aí? Que há fatores de risco que vão aumentar esse risco de adoecimento. Por exemplo, quando eu falo do risco, a probabilidade, porque não tem uma causa específica, né? Assim como a gente não tem um exame específico no dia de hoje que define para nós que essa pessoa tem esse ou aquele tipo de demência. Então, esse é um ponto a ser notado. Aí a gente tem a questão da idade, histórico familiar, a questão dos genes, o estilo de vida não saudável ou pouco saudável aí pode colaborar ou pode aumentar o risco. Não quer dizer que toda e qualquer pessoa terá a doença, a demência ou Alzheimer propriamente falando. Também a gente pode notar que tem fatores que podem reduzir esse risco. Então vamos pensar no fator que aumenta, eu trago aí o fator que diminui. Por exemplo, manter um estilo de vida saudável,
Isso é um fator positivo que pode reduzir a probabilidade, manter o controle aí dos níveis pressóricos, da pressão arterial ou da tensão arterial, manter o bom colesterol, fazer o controle e o acompanhamento das doenças cardiovasculares, praticar atividades físicas, exercício e cuidar da saúde mental, praticar exercícios que estimulem a parte cognitiva. Isso pode reduzir a probabilidade aí das pessoas desenvolverem a doença de Alzheimer. E aí, quando a gente percebe isso dentro do contexto sociedade, dentro do contexto do processo de envelhecimento, e falando do envelhecimento senil, onde vem acompanhado de processos patológicos, a gente precisa entender que a doença, ela se instala, ela evolui de forma progressiva e ela pode se apresentar em estágios. Então, eu posso ter um estágio inicial, eu posso ter um estágio intermediário e eu posso ter um estágio avançado, né? E aí, dentro dessa característica, qual o melhor cuidado, né? Para ser dado para as pessoas que estão nessa condição de adoecimento. Eu tenho que lembrar também que esses estágios, eles vão se desenvolver e tem sintomas característicos de cada fase. E é importante perceber, até para você direcionar, qual o melhor cuidado, qual a melhor tratativa para cada etapa dessa. E isso vai fazer com que a condição aí da pessoa que está em adoecimento se sinta mais confortável dentro deste cuidado. Vamos entender agora cada etapa, falar do estágio inicial, por exemplo. Quando eu falo do estágio inicial da doença de Alzheimer, ela é frequentemente marcado por episódios mais leves, né? Esquecimentos leves. Uma pessoa ainda é capaz de viver uma vida autônoma e independente, relativamente, né? Vamos falar assim, de forma relativa, ela ainda tem uma independência. Durante esse período, a pessoa pode notar dificuldade em recordar nomes, datas, eventos recentes, que a gente fala da memória episódica, da memória visoespacial, se localizar em tempo e espaço. Que dia é hoje? Onde eu estou? Qual o nome da rua? Qual o nome do bairro? Então, dentro desse estágio inicial, a gente pode perceber já estas dificuldades. Ou também ter dificuldade aí em encontrar palavras ou realizar tarefas que exigem múltiplos passos. Então, é uma tarefa mais complexa, que ele vai ter que fazer etapas. Então, ele vai passar a ter dificuldade. Aqui nessa característica, os sintomas mais comuns que nós vamos notar nos pacientes com a doença de Alzheimer é esquecimentos leves de eventos recentes, dificuldade em encontrar palavras, problemas para executar tarefas, né? Falando das tarefas mais complexas, mudança de humor e mudança de comportamento. Então, essa é a fase inicial da doença de Alzheimer ou da ADA, como a gente verifica aí nas literaturas. No estágio intermediário, nesse estágio intermediário, o que a gente vai começar a perceber agora? É marcado por uma perda de memória mais pronunciada. Ela vem acompanhada da dificuldade de executar tarefas do cotidiano. Também ele pode apresentar dificuldades para lembrar de informações básicas, como o próprio nome ou o endereço. Agora ele já realmente passa a esquecer seu próprio nome e seu local de morada, seu endereço. E isso pode ser acompanhado de um comportamento, uma mudança no comportamento, e a pessoa se torna mais confusa, irritada, ela pode apresentar também um quadro de apatia, que ela fica desconecta em tempo e espaço, ela fica ali parada. Sintomas que nós vamos perceber nessa fase intermediária. Ela pode ter uma perda de memória mais significativa, dificuldade nas atividades de vida diária, comer, se vestir, se trocar, higiene oral, higiene de modo geral. Confusão e desorientação aí mais exacerbada nós vamos perceber nessa fase intermediária. Aí a gente entra para as mudanças comportamentais. Dentro das mudanças comportamentais, vamos perceber o quadro de irritabilidade,
ansiedade, agressividade, depressão ou apatia, alucinações ou até mesmo quadros de delírios. Então, isso no estágio intermediário. E aí a gente analisa dentro dessa característica, já começa a perceber que há uma progressão aí da doença. Dentro dessa progressão, esse estágio ele é caracterizado aí por uma progressão gradual, com sintomas se tornando mais graves ao longo do tempo. Então a gente já começa a notar essa característica. E aí chegamos no estágio avançado. No estágio avançado da doença de Alzheimer, a pessoa precisa de assistência para realizar todas as atividades de vida diária, incluindo alimentar-se, tomar banho, ir ao banheiro, coisas do cotidiano que nós vamos percebendo aí. A comunicação ainda pode se tornar difícil e a pessoa ela passa a ter dificuldade em reconhecer familiares ou se lembrar de como realiza as ações simples. Aqui realmente o quadro progrediu de forma mais exacerbada. Então vamos pensar nos sintomas aí que nós vamos notar dentro dessa característica. Perda da memória severa. A pessoa não consegue se lembrar das informações básicas, como seu próprio nome ou endereço. Ela pode ter dificuldade em reconhecer familiares. Ela tem dificuldades aí comuns. A pessoa precisa de assistência para a maioria das atividades de vida diária, incluindo alimentação, higiene, mobilidade, banho, vestir-se, ir ao banheiro. O comportamento pode se tornar aí mais desafiador. E aí, quando eu falo desse desafiador, ela se torna mais agitada ou até mesmo mais agressiva. E aí vem os cuidados intensivos. Então, nós estamos falando da fase mais avançada. É o cuidado aí do paciente com Alzheimer que vai envolver aí uma atenção constante. Porque agora eu preciso direcionar um cuidado mais complexo. Então, geralmente, um cuidado direcionado à saúde especializada, tanto do ambiente quanto do próprio paciente. E eu também não posso esquecer dos familiares e cuidadores, que vão precisar de apoio e suporte aí, e principalmente orientação, como lidar com estes desafios. O cuidado do paciente aí com Alzheimer exige muito, muito de todos nós. De você, família, né? Falando dos familiares que exercem o papel de cuidador informal, falando do cuidador profissional, cuidador formal e da sociedade como um todo. Então, exige paciência, exige compreensão, exige uma abordagem centrada no indivíduo. Ela tem que ser personalizada, ela tem que ser direcionada para cada ser humano. O ambiente também ele é importante, criar um ambiente seguro e acolhedor e fornecer o suporte emocional, o apoio emocional e prático aí para todos os envolvidos dentro desse contexto, paciente, família e cuidadores. Embora não exista cura para o Alzheimer, então é um ponto aí de uma inquietação, a ciência ela ainda tende a evoluir, ainda tende a se transformar, mas ainda não existe cura para o Alzheimer. Existe tratamento que pode aí ajudar a aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. É esse o nosso desafio, é esse o meu e o seu desafio aí no dia a dia do cuidado com os pacientes com a doença de Alzheimer. Além disso, eu vou pensar no apoio emocional, no suporte para a pessoa com Alzheimer, para o paciente e para os seus cuidadores, seja familiares na função de cuidador informal, seja os próprios cuidadores aí contratados ou diretamente pela família ou pelo suporte aí de empresas terceirizadas, serão fundamentais receber um apoio, um suporte para saber lidar com cada etapa, com cada estágio aí do adoecimento. Cuidar da saúde mental, não posso esquecer da saúde mental e buscar orientação profissional
para todos os envolvidos é de extrema importância. E aí, dentro dessas características aí, entender a doença, os seus estágios é crucial aí para oferecer o melhor cuidado e apoio para todos. E aí, pensando um pouquinho, se você conhece alguém que está passando por isso, lembre-se de ser paciente e oferecer suporte. E se precisar de ajuda, não hesite em procurar orientação. Sempre contar com um profissional que possa te orientar, que possa partilhar, trocar informação, trocar conhecimento, ou até mesmo um grupo de apoio em que você possa externalizar tudo que você está vivendo, tudo que você está sentindo, para minimizar esse impacto aí no ato do cuidado e para não gerar uma sobrecarga para quem cuida e também não gerar uma sobrecarga para quem recebe o cuidado. Eu agradeço, obrigada aí por me assistir. Se você achou esse vídeo útil, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal aí Jane Cruz para mais conteúdos como este. Até o nosso próximo vídeo. Só deixando aqui uma inquietação. No próximo vídeo eu vou falar especificamente das dicas de cuidados para cada estágio. Estágio inicial, estágio intermediário e estágio avançado. Encontro vocês no próximo vídeo. Obrigada!